você já ouviu aquele ditado popular, né? Quando alguma coisa boa acontece, ou se não, quando na Páscoa você conseguiu ir lá no mercado, comprar uma caixa de bombom ou comprar um ovo de Páscoa, e você quebra o seu regime, a sua dieta, ou de alguma forma você pega aquele chocolate, você olha para ele e fala: eu vou comer esse chocolate porque eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus e mereço um chocolate. No meio dessa pandemia maluca, nós somos filhos e filhas de Deus e a gente merece um docinho, uma doçura no meio de tanta amargura, no meio de tanta instabilidade. A gente é filho e filha de Deus e a gente merece saborear um chocolate no meio dessa crise. Né? Mas esse termo, esse ditado popular, que nós somos filhos e filhas de Deus, ele tem muito significado, tem muito sentido, e eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Antes de apresentar o texto que a gente vai conversar, eu quero só relembrá-los que domingo passado a gente falou um pouquinho sobre oração. A gente viu alguns líderes políticos promovendo tempos de jejum e oração. A gente não vai entrar na discussão da validade disso, da espiritualidade deles, não é esse o nosso movimento, mas eu peguei essa deixa para a gente conversar um pouquinho sobre a oração e sobre o jejum, para a gente entender um pouquinho melhor o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, o que isso tem a ver com a nossa fé, e pensando e refletindo um pouco sobre o jejum ao longo dessa semana, eu queria propor hoje uma reflexão diferente. Eu não quero aqui pontuar qual é a melhor maneira de se jejuar, qual é o verdadeiro jejum de fato, e eu não quero entrar nas minúcias desse jejum, mas eu quero trazer uma reflexão sobre as implicações de um jejum talvez não tão prático como abster-se de qualquer tipo de alimento ou bebida, porque para mim é claro nas Escrituras que jejum nunca foi sinônimo de barganha, ou seja, nós vamos promover um jejum para que Deus de alguma forma intervenha na história a nosso favor. Ou seja, nós vamos ter tempos de jejum e oração para que Deus obedeça aquilo que a gente está dizendo, ou para que Deus receba o nosso jejum e nos dê em troca aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos. Porque não é assim que funciona. Jejum nunca foi uma moeda de troca, de barganha. Pelo contrário, Ricardo Costa, que foi um professor no seminário, e ele é pastor da igreja presbiteriana de Vinhedo, ele, em uma das suas aulas de espiritualidade, ele define jejum como a fome de Deus. Jejum é a fome que temos de Deus. E isso é extremamente verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu tenho fome de Deus e o jejum a me abster dos alimentos e de bebidas que eu gosto, né, ou que aquilo que de fato me sustenta, que eu como diariamente porque estou acostumado, e eu abro mão disso, é porque eu tenho uma fome maior do que a fome do meu estômago, do meu sistema todo de alimentação, do meu sistema digestivo, ou seja, as vitaminas que o meu corpo pede, toda a nutrição que o meu corpo pede, e isso me traz fome. A minha fome de Deus é infinitamente maior do que essa. Então eu me abstenho de tudo isso para me alimentar daquilo que de fato me preenche, daquilo que de fato me dá vitalidade, que é Deus, que é a fome de Deus. Então, se essa é a minha fome, eu não preciso de absolutamente nada daquilo que Ele faz. Eu não preciso nada daquilo que eu estou buscando, porque a única coisa que eu busco é Ele mesmo. E quando Ele se manifesta na minha vida, fala nos meus ouvidos, promove a sua presença real em mim, eu já estou satisfeito. Por mais que a crise não passa, por mais que o caos continua, a minha fome está matada, porque Deus se faz presente. Então, a ideia do jejum nunca foi de barganha e sempre foi de aproximar-se de Deus, de abrir mão de coisas que são terrenas, que são passageiras, mas que me consomem
para que eu possa estar com Deus de maneira um pouco mais íntima e profunda, alimentar-se e sanar essa minha fome de Deus. Logo, se eu tenho fome de qualquer outra coisa, mas não de Deus, o jejum não vai me ajudar em absolutamente nada, porque nós sabemos de fato que o que o ser humano precisa é de Deus. Então, diante dessa reflexão básica e clara em relação ao jejum, cabe a gente só se lembrar de Isaías 58, quando ele diz qual é de fato o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é quando nós promovemos o amor, não quando nós promovemos... Deus nunca quis que a gente deixasse de comer, ficasse fraco, amuado, mas desde o Novo Testamento a gente vê esse movimento de lava o rosto, você está de jejum, mas você vai continuar tocando a sua vida, porque o verdadeiro jejum não é para simplesmente me afastar de tudo e de todos, mas o verdadeiro jejum, por mais que por momentos me afaste, ele me impulsiona de novo em amor, porque de acordo com Isaías, o verdadeiro jejum é a gente amar aqueles que precisam. Não é só eu me abster do pão, mas é eu dividir o meu pão enquanto eu tenho. E isso então traz algumas implicações extremamente profundas e impactantes para nós. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre um movimento de jejum que talvez tenha mais a ver com aquilo que a gente chama de tentação. Porque quanto mais eu me fragilizo, mais tentado eu sou. Quanto mais fraco eu estou, mais passivo de tentações eu fico. E Jesus, ele jejuou. E eu quero conversar com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele é tentado no deserto. E o texto diz que ele passa 40 dias e 40 noites sem comer. E no final desse período ele teve fome. E quando então ele estava com muita fome, fragilizado, ele é tentado por Satanás. E eu queria que a gente tivesse alguns instantes de reflexão nesse texto. E você que tem a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela eletrônica, através do seu smartphone, eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 4, os 11 primeiros versículos. Mateus capítulo 4 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Que Deus nos abençoe nessa reflexão. Mas eu queria propor... Bom dia, Adri. Bom dia, Lúcia. Dona Heloísa, bom dia. Seu André. Vamos lá. Eu queria propor hoje uma reflexão, porque eu queria confessar para vocês que eu estou um pouco, desculpa o termo, mas de saco cheio. É só coronavírus, é só bagunça, é só confusão. E a gente talvez comece a refletir nas implicações disso, a gente começa a refletir em tudo isso que está acontecendo. E talvez a gente deixe de refletir naquilo que é mais oportuno, naquilo que todo esse caos viral tem nos dado como oportunidade, talvez a gente não esteja percebendo, que é a gente se repensar, é a gente repensar
valores que nós afirmávamos ter, é hora da gente repensar coisas que nós falávamos antes e parece que não tem feito muito sentido hoje, e eu explico isso. Passar mais tempo em casa era algo que a gente sempre reclamava. Poxa vida, eu queria passar mais tempo em casa. Nas nossas postagens de Instagram, de Facebook, a gente sempre colocava family first, família em primeiro lugar, né? E toda postagem era família, e agora a gente está podendo passar muito tempo com a família, e me parece que nem sempre aquilo que nós esperávamos em relação a isso é o que acontece hoje. Porque hoje a gente tem mais tempo para passar com a família, a gente tem mais tempo para ficar em casa, só que aí a gente começa a encontrar os defeitos que a gente não via antes. Mas a gente também deixa de perceber os valores que a gente sentia falta antes. A gente deixa de notar o significado profundo que havia naquilo que a gente tinha falta antes. Então me parece que às vezes a gente entra naquele ciclo de desejar justamente aquilo que a gente não tem, e quando a gente tem, a gente começa a desejar outras coisas, porque na verdade a satisfação não está no mais profundo da nossa vida, porque na verdade a gente não consegue ficar satisfeito com absolutamente nada, porque na verdade a gente não entendeu quem nós somos. E aqui há um sério problema de identidade, que quando nós temos a nossa rotina mudada, quando nós temos a nossa percepção de mundo alterada, quando a mudança bate na nossa porta, daí então há a necessidade de um repensar de si mesmo, da família, de estruturas que estão estabelecidas na nossa sociedade. Daí então, quando a gente não tem uma percepção clara de identidade, nós encontramos sérios problemas. Nós nos encontramos em profundas crises existenciais, porque talvez aquela família que a gente postava no Instagram e no Facebook começa a não ser tudo aquilo que eu imaginava que ela fosse. Porque a minha vida talvez não seja aquela vida que eu imaginei que fosse. Ou talvez a percepção ruim que eu já tinha antes se atenua agora. Ou talvez eu comece a perceber que o mundo não é tão belo como eu imaginava que fosse. Mas pior que isso, parece que eu não sou mais quem eu tinha plena convicção que eu era. Parece que longe do meu emprego eu não consigo mais encontrar quem eu sou. Parece que dentro da minha casa, sem a possibilidade de sair, eu não consigo mais ser de fato quem eu achava que eu era. E aqui nesse texto nós somos extremamente impactados por uma percepção clara de identidade. De maneira muito simples, eu queria só comentar com vocês que Jesus ele é impelido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus ele é conduzido ao deserto não por Satanás, mas pelo próprio Espírito. Ou seja, há um movimento divino na história de Jesus que faz com que ele passe pelo deserto para apontar para cada um de nós que o deserto é necessário nas nossas vidas. E é muito interessante porque é necessário notar que Jesus ele é impulsionado, ele é levado ao deserto pelo Espírito logo depois do seu batismo, e o seu batismo ele é marcado não simplesmente pela água sobre o seu corpo, mas ele é marcado pela voz que vem do céu e a descida de uma pomba nos ombros de Jesus, quando essa voz é nitidamente ouvida por todos, inclusive pelo próprio Cristo, que é o Pai dizendo: este Jesus é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Então, logo depois de Jesus ter a sua identidade escancarada para quem quisesse ver, é que ele é conduzido ao deserto, e ele então passa 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada, e o texto diz então que no final desse período de jejum, ele sente fome. Porque aqui emerge a humanidade de Jesus. Jesus ele era Deus, mas ele abre mão de toda a sua divindade para viver como nós. Ele esvazia-se de si mesmo para viver como um homem.
e por isso ele tem fome. E tendo fome, ele é tentado. Há aqui, de maneira muito clara, um paralelo com Gênesis capítulo 1, quando Satanás tenta Adão e Eva, naquela velha história da fruta, come a fruta, não come a fruta, come a fruta, Adão e Eva trazendo à tona a verdadeira, ou a primeira humanidade que cai na tentação de Satanás. Agora Jesus, ele tendo a sua identidade mais uma vez escancarada, ele também é tentado. Mas a gente vai perceber, como a gente já percebeu na leitura, que ele não cai nessa tentação como Adão e Eva, mas ele vence a tentação. E ele vence a tentação na medida que ele sabia sobre o que ele estava sendo tentado e na medida que ele tinha plena convicção de quem ele era. Porque enquanto Adão e Eva foram convencidos, como humanos, como homem e mulher que não eram deuses, a serpente os convence quando toca na dúvida da identidade deles, dizendo: olha, vocês não devem comer desse fruto, porque Deus está falando para vocês não comerem, porque se vocês comerem, vocês serão como Ele. Vocês serão deuses se vocês comerem desse fruto. Então, querendo ser quem eles não eram, eles comem daquele fruto, caem na tentação e o caos invade a história da humanidade. Mas agora, Jesus, sendo Deus, abre mão de ser Deus para viver como homem e ele é tentado na sua identidade. Porque Deus havia dito: este é o meu filho. Ele é meu filho não porque eu o gerei, mas porque ele é Deus assim como eu sou. Este é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o meu filho amado, que abre mão da sua divindade para viver como homem e no deserto é tentado pelo mesmo Satanás. E a tentação então, e eu quero ir de maneira muito prática e simples, em 3 movimentos. Primeiro, com fome, Satanás diz: transforma a pedra em pão. Depois, já sendo então filho de Deus, se joga desse lugar alto, porque os anjos vão te pegar e todo mundo já vai reconhecer que você é o filho de Deus. Você então vai reconhecer, o seu ministério vai ser poupado, você não precisa de tanto tempo, demonstra todo o seu poder. E depois, a última tentação se você prostrado me adorares, eu vou te dar absolutamente tudo isso que me foi entregue lá na criação. Esse é a primeira tentação de Jesus, e ele foi tentado assim ao longo de todo o seu ministério. É só a gente se lembrar de todas as vezes que Jesus foi tentado, pedindo enquanto a multidão pedia: Jesus, faz um sinal, nos dá um sinal, faz um milagre. E Jesus o tempo todo sendo tentado a demonstrar essa sua divindade. Todas as vezes que Jesus ele foi tentado em diversas maneiras ao longo do seu ministério, tal qual ele foi tentado aqui. Agora, talvez a maior tentação, que é o que nos tenta hoje, é a pergunta de Satanás e não necessariamente aquilo que ele está oferecendo como pão, como todos os reinos da terra, como a notoriedade, a fama. Porque a pergunta de Satanás sempre começa assim: se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. Satanás quer colocar um ponto de interrogação na cabeça de Jesus, sendo que Deus havia acabado de falar no batismo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. É este o meu Filho amado. E Satanás vem com uma pergunta que questiona a essência de quem Jesus é. Se você é o Filho de Deus. Jesus ele podia se ver tentado a provar para Satanás, a tentar provar para alguém quem ele é de fato, que ele de fato é o Filho de Deus. Mas Jesus sabia que ele não precisava provar absolutamente nada para ninguém, porque independente do que ele faria ou não faria, independente da percepção das pessoas em relação a ele, ele é o Filho de Deus. E todas as vezes que qualquer pessoa tenta provar alguma coisa para outra, na verdade, a gente só está tentando provar para a gente mesmo algumas coisas.
E aqui eu queria fazer um movimento em alguns pontos alegóricos e alguns pontos aqui muito textuais para a gente entender. Primeiro, de maneira muito simples, eu queria mostrar para vocês que o deserto faz parte da nossa vida. E que os momentos de deserto são os momentos que nós de fato passaremos fome, que nós encontraremos dificuldades, que nós teremos então crises existenciais, crises de identidade profundas dentro da nossa alma. Mas o deserto faz parte da nossa existência e por tantas vezes nós somos levados ao deserto pelo próprio Deus. No deserto que nós somos conduzidos e passamos ao longo da vida, esse deserto é o lugar onde nós somos moldados, onde nós somos transformados e onde a gente se depara com a gente mesmo, com quem a gente de fato é. E vamos lá, venhamos e convenhamos, é difícil lidar com quem a gente é. É extremamente difícil lidar com a nossa humanidade, com as nossas falhas, com a nossa podridão. Eu e você somos pessoas carentes e que precisamos da graça de Deus que nos impulsiona a vivermos de maneira melhor, nos impulsiona a uma vida de mais amor. É necessário que isso aconteça. E a gente então precisa lidar de fato com isso. Mas o deserto, ele também é uma oportunidade da gente viver dessa forma. Como falei no início da nossa live, rapaz, como que a gente às vezes mente pra gente mesmo? Como que às vezes a gente entra no que a cultura nos impõe e a gente então diz que de fato a gente quer ficar mais em casa, mas talvez tem muita gente que está ficando mais em casa e que está querendo ficar mais na rua. Quantos casais que há muito tempo não se relacionavam de maneira tão intensa? Quantas pessoas que às vezes falava tanto que queria conviver mais com os filhos, mas tem aprendido que criança não é fácil de lidar. Que de fato exige extremamente muito amor, muito carinho, muito cuidado. Eu confesso para vocês que eu sou pai de 2 crianças que são de fato os amores da minha vida. A cada dia que passa eu percebo que a gente precisa mesmo dispensar muito amor. Mas é bom demais, tem sido bom demais ficar com eles. Apesar de às vezes eu e a Rê, a gente dá risada, às vezes quando eles vão dormir e fala, meu Deus, que loucura, que furacão que foi o dia de hoje. Mas eu começo a perceber que de fato eu estava perdendo a oportunidade que o fato deles estarem na escola o dia inteiro não estava me dando. Estava deixando de ver algumas coisas extremamente fantásticas dos meus filhos, inclusive aquilo que me desestabiliza, que me fere. Apesar daquilo que eu vejo nos meus filhos, que eu olho e falo, meu Deus do céu, ele é igualzinho a mim. E aí eu não estou falando de coisa boa, estou falando de coisa ruim. Eu falo, meu Deus. A gente precisa estar numa caminhada constante de lidar com a realidade como ela é. E quanto mais a gente lida com a realidade como ela é, mais a gente tem a oportunidade de crescer. Porque se existe algo que é extremamente importante e impactante para a gente, é a gente de fato saber quem nós somos. Quem você é? Do que você gosta? O que te faz bem? Quanto tempo fazia que você não passava tempo em família mesmo, com qualidade? O que esse período de quarentena tem revelado sobre você mesmo? Certamente tem revelado coisas boas. Certamente você tem tido insights. Certamente você tem olhado e falado, puxa vida, como que eu estava desperdiçando isso? Puxa, que saudade daquele tempo. Puxa, eu nem me lembrava mais disso, nem me lembrava mais que isso poderia acontecer. Nossa, faz tanto tempo que a gente não faz isso, faz tanto tempo que a gente não conversa sobre isso. E certamente Deus tem trazido à tona essas questões, mas certamente você também tem se deparado com
com coisas que você não tem se agradado tanto. Certamente você tem se deparado com a sua natureza que não é tão boa assim. Certamente é tempo de jejuar. Certamente no deserto é momento talvez de 40 dias e 40 noites sem comer. Certamente é momento da gente encontrar de volta a nossa fome de Deus. Porque quando a gente olha para a história bíblica, a gente olha e pensa, nossa, mas Adão e Eva foram muito burros. Meu Deus, por que eles comeram daquela fruta e gerou todo esse caos? Se eu tivesse no lugar deles, eu não faria isso de jeito nenhum. E isso é uma grande mentira. É a gente mentindo para a gente mesmo, porque a gente teria feito exatamente a mesma coisa. Porque é exatamente isso que a gente faz o tempo inteiro. Quando nós somos, então, impulsionados em momentos de crise, em momentos de deserto como esse, a confiarmos em tantas outras coisas a não ser em Deus. Como disse no domingo passado, às vezes a nossa expectativa e a nossa esperança ainda está na vacina, ainda está no remédio, ainda está no respirador, ainda está na UTI. Ainda que Deus use de tudo isso, ainda que os remédios sejam bons, ainda que a UTI seja necessário, ainda que a vacina possa ser uma bênção para nós, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos entender que vacina, sem a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre nós, não adianta de absolutamente nada. Se a gente não tiver a noção de que o que nós precisamos de fato é encontrar no mais profundo do nosso ser a fome de Deus, não adianta de absolutamente nada. Porque o nosso ser, ele é moldado por aquilo que o nosso Criador impôs sobre nós. E o que o nosso Criador está dizendo é: vocês foram criados para viver como filhos e filhas de Deus. E aí vem a pergunta: como é então que nós vivemos como filhos e filhas de Deus? Nós vivemos como filhas e filhas de Deus, amando a Deus acima de absolutamente todas as coisas, enquanto nós vivemos uma vida de amor ao próximo. Daí então Isaías 58, sobre o verdadeiro jejum, faz absolutamente todo sentido. Enquanto mais eu tenho fome de Deus, mais eu consigo me conectar com as pessoas ao meu redor. E quanto mais isso acontece, mais eu entendo que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem revolucionária, inclusive para nós, que vivemos num ambiente cristão ou cristianizado. Porque a mensagem do Evangelho para nós é que, como diz o Clóvis de Barros, filho, o filé mignon da vida está em que o outro se sinta mais confortável, que o outro tenha suas demandas supridas. O filé mignon da vida está no benefício do outro, mesmo que seja em detrimento do meu. Quando o amor supera absolutamente tudo. E eu não posso amar coisas, eu tenho que amar pessoas. Daí então a gente olha para essa tentação de Jesus. E você talvez, e eu volto no início do sermão, poxa, a gente é filho de Deus, eu mereço um chocolate. Eu sou filho de Deus, eu mereço esse presente. Eu sou filho de Deus, eu mereço esse período de descanso. Eu sou filho de Deus, eu vou deixar a louça para lá, eu vou sentar um pouquinho no sofá, porque eu também sou filho de Deus. O que a gente está aprendendo aqui é que, de fato, se a gente quiser viver como filho e filha de Deus, isso é mais do que aquilo que nos beneficia, mas como eu tenho caminhado no meio do deserto. Daí eu queria compartilhar com vocês um parágrafo bem pequenininho do Tim Keller, quando ele fala sobre a tentação de Jesus, que eu acho fantástico. Tim Keller diz assim: contudo, Deus não nos deixa indefesos. Quando a gente está no deserto, quando a gente está nesses períodos de crise, quando a gente está sendo tentado, Deus não nos deixa indefesos. Ele disse a Jesus: obedeça-me a respeito da árvore. Só que dessa vez a árvore era uma cruz e você morrerá. E Jesus o obedeceu. Ele entrou à sua frente no coração da verdadeira batalha, a fim de trazer você para dentro da realidade suprema da dança, do relacionamento,
aquilo que ele tem desfrutado por toda a eternidade, ele vem oferecer a você. E às vezes, quando você se encontra na parte mais feroz da batalha, quando está tentado, ferido e fraco, você ouve nas profundezas do seu ser as mesmas palavras que Jesus ouviu. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que Tim Keller está dizendo é que o cerne da nossa existência está na nossa relação com o divino, com o eterno, com aquele que criou absolutamente todas as coisas e que está no controle de absolutamente todas as coisas. Na medida que nós entramos nessa dança, na medida que nós nos relacionamos com o eterno, seja através da oração, seja através do jejum, quanto mais a gente se relaciona com esse Deus, mais a gente entende quem de fato nós somos. E que nos momentos mais ferozes da nossa vida, mais terríveis, de maiores crises da nossa existência, a gente vai ouvir a voz doce do Pai dizendo: Tu és o meu filho amado, Tu és o meu filhinho, que eu cuido, que eu zelo, em Ti eu me agrado. E isso acontece não porque Ele fala isso para nós, mas porque Ele falou isso para Jesus. Porque enquanto Adão e Eva nos representa, pessoas que não confiam em Deus, pessoas que acham que sabem como deve viver, pessoas que imaginam que querem ser como deuses, que querem assumir o controle da história. Na medida que nós, então, caminhamos dessa forma e somos representados por Adão e Eva, Jesus toma a frente disso tudo. E a árvore da tentação é a cruz do Calvário, quando então ele é tentado pelo próprio Satanás, pelas próprias pessoas, quando ele é tentado na cruz, dizendo: olha, se você de fato é o Filho de Deus, salva-te a si mesmo, desce dessa cruz. Se você de fato é poderoso, se você de fato é o Criador de todas as coisas, desce dessa cruz, salva você. Como é que você vai salvar a humanidade? Como é que você vai passar por tudo isso? Como é que o mundo vai viver? Sai daí! Como é que o mundo vai crer e sustentar a sua existência num Deus fraco, com coroa de espinho? Desce daí! Prova quem você é! E Jesus então já tinha orado no Getsemane, quando ele era tentado por ele mesmo, pela humanidade que ele assumiu. Ele ora falando: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, a tua vontade, Deus. Ele então assume essa tentação terrível, não mais numa árvore, mas numa cruz de madeira que ficou ensanguentada, porque ele olhou nos olhos de toda aquela multidão que apontava para ele e dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando então os seus olhos se fecham, o seu coração para de bater, e ele então morre naquela cruz do Calvário. E depois de 3 dias, os discípulos encontram aquele sepulcro vazio. Na medida que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, na medida que ele venceu não só a tentação, mas que ele venceu também a morte. E a gente pode olhar para o caos da morte, de número de mortos por conta do coronavírus aumentando. Nós olhamos para essa realidade caótica de deserto, de morte, de incertezas, e a gente pode ter a plena convicção que Jesus Cristo venceu não só a tentação no deserto, mas ele venceu a morte, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus. E todas as vezes que essa dúvida pairar no nosso coração, nós devemos ouvir a voz de Deus dizendo: Tu és o meu filho amado. Não porque você venceu, não porque você obedeceu, mas porque Jesus Cristo venceu no teu lugar. Só há uma esperança para nós, queridos. Só há um caminho para a gente, que é Jesus Cristo, o Filho verdadeiro de Deus, que nos torna amados e amadas de Deus. Por isso, renda-se a essa verdade. Encontre esperança
para além daquilo que os seus olhos veem. E lembre-se sempre, quando você se deparar com as suas mazelas, quando você se deparar com as mazelas daqueles que te cercam, quando você se deparar com aquilo que te desagrada, lembre-se sempre que você é um filho, uma filha amada de Deus. E que você pode viver dessa forma, onde o amor supera absolutamente todas as coisas. Então, jejue sim, abstenha-se do alimento, abstenha-se de algumas coisas, mas lembre-se que isso não é um movimento de barganha, mas lembre-se que isso deve manifestar a sua fome de Deus. Tenha fome de Deus, porque as Escrituras dizem que quando a gente tem fome dele, quando a gente o busca de todo o coração, a gente o encontra. E quando nós o encontrarmos, seremos sempre recebidos com o abraço de Pai, que está à nossa espera.